Olá, queridos! Nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 8 de agosto, nós vamos refletir no 8º capítulo do livro de Provérbios e mais uma vez eu quero convidar você a ler todo o capítulo, né? É importante desfrutar, né, da completude da palavra de Deus, né, nomeadamente o 8º capítulo do livro de Provérbios para nós hoje, tá? Nós vamos refletir no 32º versículo, né? Vamos ler Provérbios 8 e 32, mas é importante, né, conhecer todo o texto, porque certamente, né, muitas coisas nós aprenderemos dele. Mais uma vez, é importante ressaltar que nós estamos seguindo o devocionário disponibilizado pela AME Evangelizar, né? Então, se você ainda não baixou esse presente que nós preparamos para você, para aqui rapidinho, vai lá, pacificadores.org/sabedoria e baixe seu devocionário para que você tenha acesso a todo esse rico material que foi feito, né, com muito carinho para abençoar a sua vida. Vamos ao texto, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 8 e o verso 32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Nós temos aqui nesse capítulo, né, a sabedoria personificada, né, e ela fala com seus leitores como a filhos, né, como se fossem seus filhos. Então, a sabedoria vai trazer vários conselhos para nós ao longo de todo o 8º capítulo do livro de Provérbios, né? E nós escolhemos, né, especificamente os nossos missionários Arthur Guedes e Benedito Barros, escolheram o versículo 32 para refletirmos neste dia, né? É interessante colocar que os verbos ouçam e guardam, eles são homófonos, né? Eles têm os mesmos sons e eles compõem aqui uma figura poética que chama a atenção e valoriza os caminhos da sabedoria, ou seja, o seu modo de viver, já que a sabedoria está aqui personificada, né? Então nós somos convidados pela sabedoria a ouvi-la, não é? E aí ela traz um conselho sobre felicidade, né? Algo que é bem valorizado e bem buscado nos dias de hoje, né? E a sabedoria diz assim: como são felizes os que guardam os meus caminhos. Então, se você procura a verdadeira felicidade, a felicidade que não está baseada em coisas pontuais, mas uma felicidade perene, aqui está um conselho da palavra do Senhor para você. São felizes aqueles que guardam os caminhos da sabedoria. Nós já vimos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. No Senhor mora a sabedoria. E nesse texto também a gente percebe, né, que a sabedoria estava com Deus sempre, né? Sempre esteve. Deus é a sabedoria. Então, essa expressão felizes, né, que é utilizada aqui no texto, ela tem sua raiz, trazendo aqui do original, né, a expressão avançar direto, né, sem desvios ou obstáculos. Então, nesses casos, né, para quem guardam os caminhos do Senhor, a vida ela flui, não é? Ela flui sem obstáculos para aqueles que vivem conforme a sabedoria, não é? Então, a bênção ou a felicidade propriamente dita é resultado de um caminho reto que é provido por Deus para aqueles que guardam os seus caminhos, né? E aí a gente percebe, né, que a sabedoria ela age na história. O próprio texto de Provérbios diz isso, né, que ela estava lá com Deus antes de quaisquer coisas que foram criadas no mundo existissem, né? E também enquanto Jesus esteve aqui na terra, a gente percebe, né, a sabedoria manifestada de uma maneira muito clara, né? Está registrado, por exemplo, no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 12. Jesus, enquanto esteve aqui, né, recebeu muitas perguntas, né? Os judeus tentavam desafiá-lo o tempo todo, mas o texto sagrado nos diz que ele respondia com tanta sabedoria que ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Jesus, o nosso mestre, ele é um exemplo para nós, né? Mais uma vez, nós somos convidados a imitar o nosso Senhor Jesus, né? Porque ele é a fonte da sabedoria, né? Então, nós precisamos buscar, nós precisamos guardar os caminhos da sabedoria, né? E nós encontramos
a sabedoria no Senhor, na sua palavra. Precisamos imitar a Jesus nesse sentido da obediência a Deus, de prestar atenção e de guardar aquilo que o Pai nos ensinou. Então, queridos, nós somos convidados hoje, né, a buscar a sabedoria, né, guardando os seus caminhos, e também a compartilhar, né, a sabedoria que nós temos alcançado em Deus com outras pessoas, através de conversas, né, espirituais, através de aconselhamento bíblico, né, mútuo. Nós podemos e devemos compartilhar aquilo que nós temos aprendido do nosso Deus, né? Acima de tudo, nós somos convidados a lembrar, né, que Cristo é a fonte de toda a sabedoria, né? E que se nós desejamos ser sábios, nós devemos imitá-lo em tudo. Em tudo que nós planejamos, em tudo que nós fazemos, nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos consultar a Cristo e testar tudo aquilo que a gente planeja fazer, toda a motivação do nosso coração, conforme a palavra do Senhor, né? Conforme os caminhos da sabedoria. Esse é o convite para nós neste dia, né? O convite de Deus para nós neste dia. Ouçam, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Se você quer ser feliz, guarde os caminhos da sabedoria e você vai encontrá-la no Senhor. Amém, queridos? Na hora da ação de hoje, nós vamos orar, né? Hoje, 8 de agosto, nós vamos orar por São Tomé e Príncipe, né? Esse país ele é formado por duas ilhas principais no Oceano Atlântico e tem uma população de 221 mil habitantes. Nessa população, ela é formada por 6 grupos étnicos, todos eles já foram alcançados pelo Evangelho, glória a Deus por isso. Contudo, né, de toda a população, apenas 5,95% professa a fé cristã evangélica. Então, nós precisamos continuar orando para que o Evangelho cresça em São Tomé e Príncipe, alcançando, né, toda aquela população, a população de todo o país. Considerando, né, a parte socioeconômica, a gente tem, né, que São Tomé e Príncipe é o segundo país menos populoso do continente africano e ele é o menor dos países lusófonos, né, daqueles países de língua que tem, né, como língua oficial português. Ele é classificado como um país também subdesenvolvido, né, e isso vai refletir na carência de serviços básicos para a população. Então vamos pedir também a Deus que estenda suas mãos, né, sobre essa nação, no sentido de cuidar do desenvolvimento dessa nação, né, cuidar dos serviços, né, de saúde, levantar pessoas que cuidem dos serviços de saúde e de educação, né, para que a população ela possa viver, né, de uma maneira digna ali. Na visão 2030, né, nosso propósito é orar por cada criança, jovem e adolescente, né, de maneira a fornecer a cada uma delas uma porção relevante do Evangelho até 2030. E então nós temos em São Tomé e Príncipe algo em torno de 218 mil jovens, né, entre 2010 e 2030, né, a gente está considerando inclusive aquelas pessoas que nascerão até esse ano, né, o ano meta 2030. Então o Evangelho já foi apresentado a algo em torno de 38 mil destes, né, dessas crianças, jovens e adolescentes. Falta ainda algo em torno de 180 mil crianças, jovens e adolescentes para os próximos 10 anos. Né? É um desafio enorme. Eu quero convidar você a orar comigo, né, para que cada criança, cada jovem, cada adolescente receba uma porção do Evangelho. Amém, queridos? Além disso, né, vamos orar pelos mais jovens no sentido de que a gente tem identificado, né, nosso trabalho missionário tem identificado um crescimento do abuso de crianças e também da violência doméstica, né? Também com grande frequência encontramos enfermidades emocionais entre adolescentes e jovens. Então quero convidar você a orar comigo, né, por cada criança, por cada jovem, por cada adolescente de São Tomé e Príncipe. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Um forte abraço.